Pode sentar. Glória a Deus por mais um dia de vitória, amém? Esse é o dia que o Senhor nos fez para nós, preparou para nós e nos trouxe aqui nessa noite para estarmos juntamente, juntamente louvando, bendizendo, exaltando o teu santo nome, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo que somos, tudo que temos. Ele nos criou para a sua honra, sua glória, seu louvor. Como foi dito o mês passado, a pregação do mês passado, sobre santificação, a parte que os querubins ficavam cantando, louvando, entoando, santo, santo, santo ao Senhor, todo instante, que nós possamos ter também essa atitude, de reconhecer e glorificar a Deus. Amém? O tema desse mês aqui é sobre o compromisso, o cristão e o compromisso diante de Deus com a família. Isso aqui é uma responsabilidade enorme, E nós estamos inseridos nesse contexto, amém? Porque nós fazemos parte de uma família, cada um tem a sua família, e eu acho fantástico. A Marta falou assim: olha, esse tema é só tirar de letra, Você gosta de falar de família, e eu dou graças a Deus pela minha família, graças a Deus mesmo, Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu queria dar uma discorrida antes de entrar Aliás, vamos ler o versículo primeiro para não fugir do foco, Efésios 6, do 1 ao 4. Põe aí, Igor, para nós, por favor. Efésios 6, do 1 ao 4. Olha lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Eu falei até o 4, é isso mesmo. Glória a Deus. Aqui está apenas uma parte, Fala de pais e filhos. Mas o contexto família vai muito mais abrangente, Tem a questão do marido, a esposa, Bom, a gente vai citar alguns exemplos aqui. Mas eu queria falar de alguns modelos de famílias que a gente considera aqui na Terra, Eu falei uma certa ocasião, e eu queria repetir. Por exemplo, a gente está no trabalho. Lá no trabalho, por exemplo, você tem a rotina diária, Todo dia está lá com as mesmas pessoas. Às vezes fica mais tempo na empresa do que em casa com a sua família. E lá se torna um vínculo, uma afinidade, uma família, uma certa família. Eu costumo falar que onde eu trabalho tem a família Scania. A família Scania é a empresa que eu trabalho. Então, é a minha família lá do trabalho. Tem gente, por exemplo, que estuda em tempo integral. Fica 8 horas estudando o dia inteiro. Eu cheguei a estudar na época do Senai. Entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Enfim, tinha a família lá, a família de estudantil. Que mais? Tem outra família aí. Social. Às vezes tem aquela turminha, que vai para a academia junto, vai para a festa, viagem, tá sempre a rodinha, A gente vê muito isso aí quando tem encontros de motos em uma cidade aí no interior, Os motoqueiros vão, no WhatsApp, no grupo lá, junta, aquela família, Se considera família. Tem a família religiosa, vamos no nosso contexto aqui, a família Shalom. Nós somos considerados uma família, a família Shalom. Enfim, tem vários tipos de família.
E tem a família parental, ou seja, a família mesmo, né? Pai, mãe, filhos, enfim. E dentro desse contexto, eu citei alguns tipos de família que existe também, né, nesse contexto de família parental. Tem a família aglutinada, a dispersiva. A gente já viu, alguns aí já viram alguma encenação, né, sobre essas famílias. Família aglutinada, aquela que está tudo junto, é bagunçado, o negócio, né, está lá almoçando, um está pegando arroz por cima do outro. É aglutinado o negócio. Aí está falando, cai uns grãos de arroz em cima do prato do outro. É aquela muvuca, aquela bagunça. É a família aglutinada. Mas tem alguma coisa errada com essa família? Não. A família feliz, né? Eles convivem daquele jeito, para eles é normal. E tem a família dispersiva, né? É aquela pessoa que é mais recatada, que gosta de meio que isolamento, as coisas tudo certinho, não gosta de bagunça, de barulho. E aquela família tem alguma coisa errada com ela? Também não. É a forma como que elas vivem, a escola, né? Eu costumo falar que é a escola, é a faculdade que forma, que forja o caráter dos filhos, enfim, né? Só que um vai crescer de um jeito, o outro vai crescer de outro. Né? É uma escola diferente. Tem a família que não tem filhos biológicos, né? Não tem filhos, mas adotaram um pet e consideram o pet como filho. Aí fica aquela polêmica aqui, né? Tem muita gente que polemiza isso aí. Aí uns falam assim, é o filho. Então os pais são avós do cachorro, do pet, né? Não sei, isso aí é polêmico, eu não gostaria de entrar nesse mérito. Tem a família com filhos naturais, né, biológicos, nascidos do casal, e tem com filhos adotados. Eu tenho um colega do trabalho que tinha 2 filhos que nasceram com problemas congênitos de saúde e os 2 morreram. E ele adotou 3 filhos, né? Então, tem esse tipo de família, né? São os tipos de famílias. Mas eu quero me concentrar aqui no modelo divino, o modelo que Deus criou. A família é uma instituição divina, criada por Deus para que os seres humanos vivam em harmonia e amor. Amém? Deus criou lá nos primórdios, no começo da humanidade, lá está em Gênesis lá, criou Adão, nós todos sabemos da história. Depois da costela, formou a mulher, Eva, trouxe a ele e ali constituiu uma família. A instituição família foi criada ali, foi dada por Deus, foi instituída por Deus. O casal estava dentro da instituição divina, amém? Vamos acompanhar por aí. E ali dentro da instituição divina, que foi Deus que criou e colocou o casal, foi tudo planejado por Deus para agir conforme os preceitos de Deus, obedecendo a Deus, né? E não desobedecendo quanto ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava lá no jardim do Éden. Era a única coisa que eles tinham que obedecer à risca, assim, não podia desobedecer nem a pau. Ele podia comer, né, de todas as árvores, menos daquela lá. Só que, perdão, é que eu estou recuperando de uma gripe aí, essa semana. Eu vou estar meio pigarro assim, mas... E aí Deus colocou eles lá e falou, olha, vocês podem comer qualquer fruta de qualquer árvore, menos daquela lá. Só que, né, vocês sabem da história, a serpente veio, né, e ficou lá na Eva, chavecando. Eva ficava admirando a árvore, o fruto, e imagino que ela ficava pensando, por que não pode comer? Essa fruta é tão bonita, né? Como será o gosto dela? Como será ela? Não sei o que e tal. Enfim, e aí eles desobedeceram. Então o casal saiu do plano de Deus. Amém? E de lá para cá, as famílias, elas têm saído, né, muitas famílias têm saído do plano de Deus.
Hoje a gente já vê um contexto totalmente, um cenário totalmente diferente, que eu não vou entrar no contexto, mas totalmente distorcida a questão de família. Mas a gente tem na Bíblia, e a gente vai, no discorrer da mensagem aqui, a gente vai ver isso, que Deus preparou, está tudo na palavra dele já. O modelo, como deve ser. A gente citou aqui alguns, né, com relação a pais e filhos, mas tem do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais, né, com os filhos, e os filhos com os pais. Muito bem. O homem, né, quando está solteiro, por exemplo, ele tem responsabilidade, ele tem compromisso, mas é com ele e com Deus, né? Vamos colocar como um homem cristão, amém? A partir do momento que ele resolve casar, aí a responsabilidade dele aumenta, aí ele tem responsabilidade com ele, né, o compromisso com ele, com Deus e com a esposa. Quando nascem os filhos, ele tem com ele, com a esposa, com os filhos e com Deus. Então vai aumentando aí a responsabilidade. Mas é possível? É lógico que é possível. Tudo é possível ao que crê. Amém? E a mulher a mesma coisa, né? Ela está solteira, depois resolve casar, depois vira mãe, né? Vem os filhos. Também aumenta a responsabilidade, o compromisso. Mas Deus, ele dá todos os aparatos aí que precisam para eles tocarem a vida. E os filhos, por sua vez, né, vamos dizer assim, os filhos quando são pequenos, é uma maravilha, né? Os filhinhos de bebezinhos, você só recebe, né? Só vem comendo e tal, né? A fase da inocência, não sabe o que é conta para pagar, não sabe o que é trabalho, tem que levantar cedo, voltar tarde, não sabe o que é responsabilidade, né? Aí tem crianças aí que vão crescendo e se tornam crianças aí com 40 anos e ainda não sabe, não tem a responsabilidade, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo, né? Mas quando chega numa determinada fase, a criança, está na hora de assumir também responsabilidades, né? Eu costumo falar assim que a fase da adolescência é um virar de chave aí, né? Que a criança já começa a assumir algumas responsabilidades, né? Hoje em dia, eu acho que até na pré-adolescência, se for bobear, as crianças estão muito espertas hoje. Mas tem o modelo aqui também das crianças, amém? Deixa eu ver aqui. Bom, qual o compromisso dos pais? Quando eu falo pais, né, já tem os filhos aí. Então, quando eu falo os pais, é em relação aos filhos. O compromisso dos pais é educar os filhos na fé cristã. Isso eu estou falando de uma família cristã, tá? Que está debaixo de uma instituição divina, que reconhece que foi Deus, né, que criou o casamento, criou o formato família, e que tem que obedecer, e quer que obedecer. Eles têm que educar os filhos na fé cristã, ensinando-lhes os princípios bíblicos e os valores cristãos. Sabe aquele negócio de ensinar a Bíblia, explicar, porque vai surgir dúvida, né? A criança começa a perguntar, a indagar. E aí os pais têm que ter aquela forma de explicar de uma forma que a criança entenda, na fase da idade que ela está. A criança vai crescendo, vai entender um pouquinho mais, aí já tem que mudar um pouquinho o discurso, né? Aí tem que ensinar de uma maneira mais diferente. Amém? Mas por que isso? Vocês lembram aquele versículo que fala, instrui a criança, está em Provérbios? Provérbios, né? Instrui a criança no caminho que deve andar e depois que envelhecer não se desviará dele. A instrução, a educação, aqui no sentido, é da palavra, do propósito, do plano de Deus, né? De todas as coisas. Porque se a gente não ensinar isso, a criança, além de não aprender isso, vai aprender coisa errada aí fora. Então, a gente sabendo que nós
conhecemos a palavra de Deus, sabemos a vontade de Deus, nós temos que passar para os nossos filhos, depois nossos filhos passar para os nossos netos e assim por diante. Porque é assim que a igreja vai sobreviver até a volta de Cristo. Amém? Até nós partirmos para a glória. Os pais também têm um compromisso de ser um modelo, um exemplo para os filhos. Nós temos que demonstrar o amor, respeito e obediência a Deus. E como que nós vamos mostrar isso, apresentar isso? Através do nosso proceder. Porque a criança ela vai observando muito os pais em casa. Então, se o pai ou a mãe fazem as coisas certas, eles vão se espelhar tal. Mas no dia que o pai e a mãe pisar na bola e fizer a coisa errada, os filhos vão perceber também. Vão falar, meu pai errou tal. E aí vai passando o tempo. Se tiver na adolescência, vai chegar um pé de guerra lá e os filhos vão jogar na cara. Tá vendo? Aquele dia lá você fez isso, aquilo, não sei o quê. Então, nós temos que ser modelos. Exemplos. Isso é uma responsabilidade. Isso é um compromisso que nós temos que assumir com Deus e com a nossa família. Amém? O compromisso dos pais também é prover as necessidades dos filhos. As necessidades básicas dos filhos, incluindo alimentação, vestuário e educação. Esse é o que os pais devem fazer para os filhos, né? Prover tudo que eles precisam para eles estarem crescendo de uma forma como Deus quer. E o compromisso dos filhos para com os pais? Obedecer aos pais. Os filhos têm um compromisso de obedecer aos pais, respeitando-os e honrando-os. São duas palavras distintas aí, né? Respeitar apenas, né, dá a impressão que você está obedecendo só, tipo assim, o pai mandou, tem que fazer, a mãe mandou, tem que fazer. Mas a honra, ela vai além disso. A honra é um reconhecimento. A honra é parte do filho dar alguma coisa a mais para os pais, surpreender os pais. Reconhecer é uma forma de reconhecer que tudo aquilo que eles estão fazendo por ele, para o bem deles, né, é uma forma de retribuir. Isso está ligado muito conosco também em relação a Deus, o nosso Pai. Amém? Nós somos seus filhos e nós retribuímos a Ele, né, adorando a Ele, obedecendo a Ele. Né? Vocês lembram de Caim e Abel na oferta? Abel ele surpreendeu a Deus assim no sentido de dar o melhor, fazer as coisas com capricho, né? Agradou a Deus. A obediência de Abraão, né? Quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac, ele ia até a última consequência. Ele estava obedecendo a Deus, então ele estava honrando a Deus. Porque apesar de ele amar o filho também, ele amava a Deus, mas Deus estava em primeiro lugar. Amém? Deus acima de tudo. Então ele estava obedecendo a Deus, mesmo que custasse a vida do próprio filho. E aprender o compromisso do filho, né? Obedecer os pais, aprender a fé. Ou seja, lembra que eu falei antes, né? O pai ensinar os filhos. E aqui aprender a fé é os filhos aprender a fé cristã e se comprometer a seguir os princípios bíblicos. Né? Aquilo que o pai está ensinando, que está na Bíblia, os filhos se comprometerem a estar seguindo aquilo lá, obedecendo, seguindo os princípios. E também ser gratos. Os filhos devem ser gratos aos pais por tudo que eles fazem por eles. Né? Uma forma de reconhecer que tudo que os pais estão fazendo é para o melhor dos filhos. Compromisso do casal. Agora, casal, mulher, esposa e marido. Amém? No contexto família, tá? O compromisso do casal é amar e respeitar. O casal tem o compromisso de amar e respeitar um ao outro como Cristo ama a igreja. Né? A relação de Cristo e a igreja é a relação do marido e esposa. Né? É uma associação, é uma relação aí.
O outro compromisso do casal, trabalhar em equipe. O casal deve trabalhar em equipe para construir uma família forte e saudável. Então, é uma equipe de trabalho, ou seja, o marido tem uma função, a esposa tem outra, mas quando os dois se juntam, né, para trabalhar em prol aos filhos, em prol à família, né, cada um fazendo a sua parte, os filhos pequenos não vão saber fazer nada, mas quando eles atingirem uma certa idade, eles vão poder também contribuir. Então, essa equipe trabalhando direitinho, né, tem tudo para crescer forte e saudável. E o compromisso também do casal é ser fiel. O casal deve ser fiel um ao outro e a Deus, mantendo a palavra empenhada. Amém? Esses são alguns pontos básicos, tá, sobre família. Agora vamos ver a responsabilidade do marido, da esposa e dos filhos. Responsabilidades do marido e pai. Liderar a família. Não precisa colocar o versículo não, tá? Mas está lá em Efésios 5, do 25 ao 33. A gente não vai ler porque vai perder muito tempo. Também a responsabilidade do marido e pai é prover para a família. O marido é provedor, ou seja, tem que buscar o sustento para a família, tem que lutar, batalhar, trazer o pão de cada dia, sustentar a sua família. Amém? Isso segundo o modelo cristão aqui, bíblico, tá? Em 1 Timóteo 5,8, tá? Se quiserem anotar aí depois. A responsabilidade do marido e pai é ser modelo, exemplo para os filhos, né? Demonstrando o amor, a respeito e a obediência. Está em 1 Coríntios 11:1. Também a responsabilidade é educar os filhos, está em Efésios 6:4. E amar a sua esposa, que está em Efésios 5, 25 e 33. Olha, parece uma lista longa. Eu sei, dei só os tópicos aqui, não li os versículos, mas vai muito mais além disso. A lista ela continua, né? A gente sabe que Deus ele colocou a capacidade nos ombros do homem, do marido, colocou responsabilidades na mulher e também nos filhos. Então, se cada um seguir a sua parte, tem tudo para dar certo. A gente sabe que no percurso, né, na trajetória aí da vida, acontecem muitos percalços. Vai tudo bem até um certo ponto, acontece alguma coisa ali com o filho, ou com o marido, ou com a esposa. E aí, né? Aquele modelo saiu do plano de Deus. Será que tem jeito? Será que tem jeito de voltar a ser uma família? Né? Vamos ver. Dá um suspense aqui. Responsabilidade da esposa. Eu vou falar rápido por causa do horário. Respeitar o marido. Está em Efésios 5:33. Amar o marido. Está em Tito 2:4. Ser companheira. Está em Gênesis 2:18. Responsabilidade de mãe. Educar os filhos. Está em Provérbios 22:6. Cuidar dos filhos, está em 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8. E ser modelo, ser uma referência. Está em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E a lista também continua. Característica da mulher de Deus, característica de mulher sábia. Tem outros versículos aqui, mas não vou citar. E aí a lista vai estendendo. Tem muito mais, porque Deus ele é infinito, ele dá capacidade, ele dá todos os recursos que precisa, né? E aí tem o papel da mulher, da esposa, da mãe. E a responsabilidade dos filhos? Obedecer aos pais, aprender a fé, ser grato, ser humilde, ser amoroso, ser obediente a Deus. A gente fala assim, mas quando chega na fase da adolescência, né, que o pessoal antigamente falava aborrecência, né, começa a dar trabalho, tal, essas coisas.
Mas aí, se a criança ela vai crescendo nesse contexto, quando chega nessa fase, fica fácil de lidar, de administrar, né? E as crianças que não crescem nesse contexto, é que você vê por aí. Eu preciso citar exemplos, mas vocês conhecem, né? Cada um acho que conhece algumas crianças, algumas famílias aí que crescem fora desse contexto, fora desse padrão, fora do plano de Deus. Então, é muito importante a gente estar orientando, guiando, ensinando, educando nossos filhos, para que tudo vá bem, que ele se torne um grande homem, que ela se torne uma grande mulher, e que os planos e o propósito de Deus se cumpram na vida deles, assim como se cumpriu na nossa. Amém? Aí tem o desenvolvimento espiritual, a oração, leitura da Bíblia e o serviço. Amém? A oração, irmãos, aqui eu queria abrir um parênteses. Eu estava lendo em Lucas 18, fala muito sobre a oração. Em Lucas 18 vai contar uma parábola sobre o juiz que era iníquo, que era ruim, que era mau. E ele não queria nem saber se a pessoa, o que a pessoa era, que estava precisando daquilo. E tinha uma viúva que estava levando uma causa para ele, e todo dia praticamente ia lá, e ele não atendia ela, e ele respondia que não ia ajudar. E aí ela insistiu, até que um dia ele falou: eu vou fazer só para parar de me importunar. E aí Jesus, nessa parábola, ensina que nós devíamos pedir ao Pai em oração, insistir, orar dia e noite, orar sem cessar. Às vezes você ora e pensa que eu já orei, já entreguei na mão de Deus, então está com Ele. Mas aqui a Bíblia, em Lucas 18, fala que nós temos que insistir até alcançarmos a nossa bênção. Assim como aquela viúva, na parábola, ela recebeu a ajuda do juiz por insistência. Não que Deus, eu vou insistir tanto, tipo assim, Deus já sabe, já me conhece, já sabe a minha necessidade, para que eu tenho que insistir? Olha, tem algumas passagens, aí eu não vou citar também, mas eu vou comentar aqui. Tem uma passagem de Abraão, que estava intercedendo por Ló, que era seu sobrinho, que estava em Sodoma ia ser destruída. E ele intercedeu, e ele falou: Senhor Deus, se aquela cidade lá tiver 50 pessoas, 50 homens justos, 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir aquela cidade com aquelas 50? E Deus falou: olha, por aquelas 50 pessoas eu não vou destruir. E aí ele continuou: olha, não me leve a mal, mas se tiver 45? E Deus falava: não vou destruir. Ele falou: olha, me perdoa se eu estou insistindo, mas se tiver 40? E Deus falava: não, eu não vou, em função dos 40 eu não vou destruir. E ele chegou no 30, depois no 20, depois chegou no 10 e parou. Se tiver 10 pessoas lá, Senhor, o Senhor vai destruir? E Deus falou: não, por causa dos 10 eu não vou destruir. Abraão parou, mas ele insistiu na oração, no diálogo com Deus lá. Ele queria saber, né, se Deus... Ele queria chegar no 1, que era o Ló. Mas aí ele tinha que ir de 10 para 1. Aí acho que ele parou ali, acho que ele entendeu, né? E, enfim. Mas Deus, ele não se zangou, não se aborreceu. Eu acredito que Deus até gostou dessa parte de Abraão, porque foi uma interação ali, foi um diálogo, onde Abraão pôde conhecer um pouquinho mais de Deus, da misericórdia de Deus. E quantas vezes nós oramos, né? Às vezes apresentamos em oração alguém ou alguma necessidade, enfim, qualquer coisa que se apresenta na oração, e você apresenta uma vez só e para, umas 2 vezes e para, 3 vezes e para, né? Então, nessa parte de Lucas 18, aqui nos ensina que nós devemos orar.
Daniel orou e depois de 21 dias, né, chegou a resposta. E o anjo falou: olha, desde a primeira vez que você orou, né, Deus já ouviu, atendeu a sua oração, só que teve um contratempo aí, né, até chegar a sua resposta. E às vezes a gente pensa que Deus está demorando, mas não, Deus está trabalhando. Porque não é Deus que está atrasando, Deus ele sempre chega na hora certa. É nós que somos ansiosos, e às vezes nessa ansiedade Deus quer trabalhar na nossa vida, na nossa ansiedade. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer trabalhar com outras pessoas, enfim, que estão envolvidas. Enfim, Deus, ele sabe muito bem o que deve fazer. E nós temos que aprender. Amém? Outro exemplo que eu vi também, tem vários, tá? Tem alguns exemplos a mais aí, mas eu lembro de Gideão. Gideão, o anjo apareceu, e olha só que interessante, eu estava lendo também, achei interessante demais. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, né? Onde amassa lá as uvas, né? Que era tipo umas muretas assim, e ele se escondia ali porque os midianitas, eles saqueavam tudo que ele via no caminho. Então ali ele estava escondido, estava fazendo lá os feixes do trigo. E aí o anjo apareceu. E aí Gideão falou: olha, você vai destruir o povo, os midianitas, livrar o povo, né, da escravidão dos midianitas. É você que vai guerrear, tal. E ele começou a falar: ah, Senhor, a gente é pobre, o meu clã aqui é o mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. E aí, enfim, ele viu que era o anjo do Senhor, falou assim: olha, espera aqui um pouquinho que eu vou lá preparar um cozido e já volto. Ele foi lá, cozinhou lá um cabrito, tal, trouxe. E aí o anjo falou assim: olha, põe aqui a carne sobre essa pedra, despeja o molho. Ele fez conforme o anjo falou, pediu. E aí o anjo tocou com um cajado, e aí saiu fogo da rocha ali e consumiu todo aquele alimento. Irmãos, olha, só de ver aquela coisa já cria que era Deus na hora e obedecia a Deus. Mas ele ficou ainda meio duvidoso, meio temeroso ainda. Eu falava: mas Senhor, será que a gente vai... será que eu posso... Pode me dar mais uma prova para ter certeza? Olha, essa noite eu vou deixar a lã sobre um espaço lá na terra. E aí a lã, ela tem que ficar no dia seguinte, ela tem que estar molhada, e em volta dela, no chão, tem que estar seco. E Deus falou: olha, beleza. Feito o negócio. No outro dia ele foi lá, pegou a lã, torceu, saiu água, e o chão estava sequinho. Eu falava: Senhor, não me leva mal não, mas agora eu quero ao contrário. Eu quero que em volta esteja tudo molhado e a lã fique seca. Olha só, né? Testando Deus. E a gente pensa assim, olhando, fala assim: a pessoa duvida de Deus, tal, mas ele está provando Deus. E é bíblico. Lá em Malaquias fala que nós temos que provar a Deus, fazer prova dele. Então assim, ele fez prova de Deus, e Deus provou mais uma vez que estava com ele nesse negócio, e fez lá conforme ele pediu. E mesmo assim, Deus olhou para o coração dele e viu ali: ainda não está crente ainda, 100%. Ele falou assim: olha, Gideão, vai lá no acampamento lá dos midianitas, e você vai ouvir algo que eles vão falar lá, e você vai ter certeza que eu sou contigo, que essa vitória é sua, que eu entreguei nas suas mãos. E aí ele foi lá na calada da noite e ouviu um soldado conversando com o outro. Fala: olha, eu tive um sonho que vinha um pão, rolava sobre um acampamento aí e virava ao contrário. E o outro interpretou esse sonho e falou assim: oh, isso aí quer dizer que Gideão vai vir e vai acabar com a gente. Olha só, o povo falando isso, o soldado. E aí ele subiu todo alegre, feliz, né? Aí sim, ele tinha certeza que Deus estava com ele, estava no negócio, e Deus estava usando ele, e já estava com a vitória na mão dele. Olha só,
A gente tem que fazer prova de Deus, amém? A gente tem que fazer prova de Deus e provar que Ele é conosco e com a nossa família. E a insistência da oração é mais ou menos isso também, para fazer prova de Deus. É você fazer desafios com Deus, assim, no sentido de pedir para Ele provar que Ele está com você e tal. Enfim, na oração, Ele vai responder sua oração. Se o pai ensina isso para o filho vai crescer nesse contexto, nessa experiência, e o filho também vai ver isso, vai presenciar isso. E quando ele tiver uma certa idade, ele vai poder comprovar isso pessoalmente. Deus vai falar com ele também. E quando ele chegar na fase adulta, ele já está formado, ele já está forjado na Bíblia, na palavra de Deus, no estudo, na oração. E aí ele vai ter as suas próprias convicções. Aí pode vir ataque do mundo aí e tal, e ele não vai ser abalado. Ele vai ser aquela pessoa que está com os pés firmados na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Eu falei ali atrás, né? Será que quando uma pessoa, alguém da família pisa na bola, tem conserto, tem chance? Tem chance, tem conserto. O que deve fazer? Bom, a pessoa deve reconhecer que errou, pedir perdão para Deus, pedir perdão aos familiares, aprender com o erro e voltar ao convívio inicial, normal. Amém? Eu contei a história de Pedro um tempo atrás, né? Pedro estava com Jesus e Jesus falou: olha, o que o povo fala de mim, que eu sou? Aí fala: alguns falam que sou eu profeta, Elias, Moisés. E vocês? O que vocês falam que eu sou? Ah, Senhor. Pedro falando, né? Tomou a palavra e fala: Senhor, Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, muito bem, quem te revelou não foi a carne, foi o Espírito. E aí Jesus falou: olha, vai acontecer que o Filho do Homem vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser açoitado, e vai morrer, e no terceiro dia vai ressuscitar. E aí, quando ele falou isso aí, Pedro falou assim: ah, mestre, eu não vou deixar acontecer isso, eu vou segurar as pontas aqui, eu vou te salvar. Vou dar uma de chapolim aqui, eu vou te salvar. E aí Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Né? Por quê? Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, e logo em seguida foi usado pelo diabo. Não usado assim, foi endemoniado, né? Desabusou rapidamente a boca dele para lançar a palavra, né? Então, irmãos, que eu falei, a gente faz o máximo para criar nossos filhos num contexto, mas não quer dizer que ninguém vai errar. Alguém pode errar, a gente faz o possível para não errar, mas a Bíblia fala assim: olha, filhos, cuide para não errar, não pecar. Porém, se vocês pecarem, tem um advogado para com Deus no céu. O próprio Jesus Cristo é o nosso advogado. A gente tem que recorrer para Ele depressa. A gente tem que fazer o máximo para não errar, não pecar, mas se acontecer, há um advogado. Porque nós estamos sendo atacados dia e noite, de todo quanto é lado, todos da nossa família, e ninguém é inatingível. Ninguém é inatingível, né? A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E a Bíblia fala: aquele que falar que não peca, não erra, já é mentiroso, nele está o pecado. Mas nós temos essa onde recorrer, né? Essa forma, essa ajuda, que é o nosso Senhor Jesus. Que a nossa família ela seja blindada, seja protegida.
seja ensinada, possamos estar fazendo a melhor coisa que Deus quer que façamos, cada um com seu papel e todos juntos fazendo a vontade de Deus. Porém, estamos sujeitos aos ataques aí do mundo, dos demônios, né? No trabalho, enfim, no trânsito, qualquer lugar. Nós temos que vigiar, orar constantemente. O papel do homem, um dos papéis do homem que eu não li aqui porque eu discorri muito rápido por causa do horário, é o sacerdote da casa. O homem, o marido, é o sacerdote da casa, do lar. O homem, o marido, ele deve puxar a família para a oração, para o ensino da palavra. Ele tem essa função, esse papel. O homem, o marido, ele é sacerdote da casa. Amém? E como sacerdote, ele tem que fazer essa obra em casa. O culto, sabe aquele culto doméstico, ensino da palavra, oração conjunta com a família? É o homem que tem que puxar. Amém?